pelo Fantástico no domingo. Mas lembrando a você, nosso telespectador que deseja entrar em contato, eu vou pedir à produção mais uma vez para colocar aí nossos telefones, nosso e-mail, você que deseja fazer aí a sua denúncia, a sua reclamação, pedir aí uma matéria especial que você queira ver, enfim. O que você precisar, entrar em contato conosco, com a produção do programa Cidade em Ação, está aí os 2 telefones, está aí o nosso e-mail, ou então você, anunciante que desejar fazer parte aí da nossa grade comercial, pode voltar para cá. Você, empresário, desejar anunciar conosco, tá aí, fica aí nossos telefones, pode nos ligar, teremos um imenso prazer em lhe fazer uma visita. Voltando aí ao assunto do último bloco, em relação aí a esse ralo de corrupção que se chama contratação de shows e eventos, fica muito bem explicado a você, teresopolitano, porque às vezes muitos prefeitos preferem contratar shows milionários do que fazer uma creche, um posto de saúde, construir casas populares. Então é muito mais fácil hoje para o prefeito ladrão, o prefeito corrupto, a Câmara de Vereadores omissa, subserviente, contratarem aí um show de 200, 300 mil reais e repartir entre eles os lucros dessa corrupção, desse relacionamento muitas vezes promíscuo entre o prefeito e uma Câmara de Vereadores que apoiam condicionalmente esse prefeito, do que realmente trabalhar para a população e construindo aí creches, hospitais, enfim. E isso é muito difícil na democracia, né, Marco? Embora seja o sistema ideal hoje, o melhor sistema político ainda tem muitos defeitos, né? Isso é como um casamento, né? Por mais amor que a gente tenha, não existe perfeição. É um cuidado diário que a gente tem que ter. Democracia foi uma conquista, né, da sociedade brasileira, mas ela não vem pronta, ela não está pronta, ela precisa ser aperfeiçoada. Uma dessas brechas, dessas portas, né, da corrupção é quando o prefeito pode fazer alguma coisa sem licitação. Ora, a licitação ela foi inventada justamente para não permitir os processos de corrupção. Então, quando você tem uma porta para fazer alguma coisa sem licitação, ela precisa ser observada e investigada. A Câmara não tem cumprido o seu papel, isso é óbvio. A imprensa também não tem cumprido o seu papel, porque numa cidade, né, menor, as coisas são monopolizadas, né, tudo. O poder também é monopolizado. Então, aí está, mais uma vez, o papel, né, das redes sociais, que não estão, né, dominadas por nenhum grupo. Então, essas redes, a população pode ir lá e pode reclamar, e pode intervir, pode fiscalizar. E grupos como os nossos no Facebook, na internet, que, embora tenhamos juntos lá 30 mil membros, logicamente não são todos de Teresópolis, mas são todos brasileiros, né, na verdade. Então, grupos como o nosso, é difícil o poder público comprar a opinião de todo mundo. Logicamente, ali tem infiltrado 1 ou 2 ou uma meia dúzia de pessoas que se servem dessas promiscuidades da corrupção, são subservientes também aos desmandos, são pagos para isso. Mas, na verdade, uma rede social, a internet, é difícil você comprar a opinião de todo mundo, não é, Marco? Isso. O que eu costumo dizer é que as redes são organizações, né? Nós precisamos montar uma organização sem dono, né? Mas que não é anárquica, né? Ela não tem dono, mas ela tem uma ordem, tem suas regras, né? Tem sua regra de participação e tal. Mas qualquer cidadão, a Dona Maria, o seu João, podem entrar, fazer seu perfil lá, ir lá participar. Hoje as favelas possuem acesso à internet. Hoje o nível de interatividade está crescendo cada vez mais. A universidade aqui, a UERJ, outras universidades aqui têm acesso à internet, estudantes participam. Então, Marco, eu acho que é importante que a gente fuja, né, desses esquemas dos monopólios através das redes sociais. E muita gente, como você falou, Marcão, muita gente que não é da cidade, existem jornalistas, políticos, empresários, que estão lá de forma anônima, estão lá, estão ouvindo, estão percebendo, pessoas que querem investir na cidade. Essa é a primeira porta de entrada para uma cidade. Quando você quer investir numa cidade, ou você quer se mudar para uma cidade, né, você entra numa rede social da cidade para observar a lógica da cidade, como as coisas estão acontecendo. E lá não é o jornal mais, na banca. O jornal todo mundo sabe que tem dono, né? As redes não.
E um fato interessante, você citou muito bem, eu já havia abordado isso logo no início, que muitos governantes se utilizam ali do dia a dia das redes sociais também para pautarem o seu governo, as suas ações, mas também a gente vê isso, a gente convive diariamente, percebe com muita clareza, que muitas pessoas às vezes não opinam, mas estão ali presentes, estão sabendo das notícias e dos fatos e estão ali em loco, participando das informações, absorvendo as informações. E em relação a essa matéria especificamente, que o Fantástico abordou, esse tema muito grave, está aí, a gente está vendo aí na tela, shows de 250 mil, 300 mil reais, e o depoimento ali de um dos investigados, dizendo que ele, na verdade, ele pagava ao artista metade daquele valor que estava sendo pago, e a gente sabe de um detalhe, Marco, a gente convive o dia a dia aí nas leituras habituais com o Diário Oficial, que esse é o dinheiro mais rápido para ser pago numa prefeitura, num órgão público. O artista, ele não sobe ao palco se o dinheiro não estiver já na mão dele. Então, essa é a forma mais rápida e que alguns políticos encontraram de desviar dinheiro com mais facilidade. É preciso estar atento a isso. Você citou muito bem o exemplo do mensalão, e a história já diz isso, quando o índio chegou no Brasil, ali já havia corrupção. A troca ali dos portugueses, trocando espelhinho pelo nosso ouro, ali já foi instituída a corrupção no Brasil. E de lá para cá a coisa só piorou. Marcão, então, processos de corrupção, eles existem em todos os países do mundo, né? A corrupção, desde que existe uma organização humana, existe corrupção. A diferença, o que vai diferenciar uma sociedade da outra é como você trata essa corrupção, como você enxerga e como você pune. Essa é a única diferença. A fiscalização, né, ela inibe, assim como você tem uma rua escura e você bota a luz, né, e afasta o assaltante, a luz que afasta a corrupção é a vigilância, né? Essa é a luz que a gente precisa instalar aí na Câmara Municipal, aí na Prefeitura, na Casa Rosada. Se a gente colocar esta lâmpada lá na porta, as moscas começam a ficar inibidas. Elas não desaparecem. Muitas pessoas, Marco, têm medo até dessa palavra denúncia. Eu acho o ideal para que a gente iniba o ladrão, dificulte a possibilidade do ladrão desviar dinheiro público, é justamente através da denúncia. Ele precisa ficar com medo de roubar. Que quanto mais ele tiver medo de roubar, é melhor para a sociedade, é melhor para o município, é melhor para o aluno que está na sala de aula, é melhor para você que é paciente do SUS e precisa do médico, precisa do medicamento, porque quanto mais a dificuldade for criada para que ele roube, ele precisa se aprimorar em novas técnicas. E para isso a gente vai denunciando, porque cabe, esse é o nosso papel, formadores de opinião, quanto imprensa, quanto ativistas aí das redes sociais, é justamente isso, evitar que nos roubem com facilidade e aí fechando portas para que a gente chegue um dia numa sociedade ideal. O papel da imprensa é desconfiar do poder, não necessariamente se aliar a ele para ajudar que as coisas sejam feitas de uma forma mais fácil. Então, desconfiar do poder. Agora, também, Marcão, eu chamo a atenção porque existe um denuncismo, muitas vezes, que as pessoas usam como forma, principalmente aqui na cidade, eu já percebi isso, como forma de tirar vantagem de determinadas pessoas. Então, isso é uma prática que acontece. Isso é uma prática que acontece. Tem então, exemplos disso, claro, no dia a dia. Muita gente usa uma suposta denúncia para fazer pressão aferir política. Lucros e vantagens. Claro, isso é muito. A gente conhece, figuras na cidade que ganham dinheiro com isso, pressionando. Descobre uma coisinha aqui da pessoa, um esqueletinho no armário, e olha, se você não me colaborar, eu vou botar isso no ventilador, Então isso não é denúncia, isso é extorsão. É verdade. Então isso a gente tem que ficar bem claro que a denúncia tem que ser responsável, ela tem que ter provas, ela tem que ter evidências, denúncia tem que ser encaminhada para o Ministério Público, a denúncia tem que ser enfrentada de uma forma responsável,
Não pode ser um denuncismo só para aparecer ou para tirar dinheiro. Levado até o final, né, Marco? Eu acho que a denúncia tem que ter início, meio e fim. Quando você dá o início a ela e depois você evita que aquilo tome uma proporção maior, aí a gente se enquadra nesse exemplo que você deu, e isso em Teresópolis é o que a gente tem muito exemplo aí para dar. Eu queria pedir à nossa produção para colocar com exclusividade a fala do Tricano. O Tricano falou com exclusividade em relação ao esse imbróglio que está tendo aí com o problema da desapropriação da Casa de Saúde, o leilão que foi feito do prédio da Casa de Saúde, a tentativa aí da reintegração de posse na Justiça. Vamos pedir aí a matéria. Eu sei que o prédio não tinha sido adquirido quando eu comprei, porque foi a leilão pela Justiça Federal, e eu comprei. E já se vão mais de ano, daqui a pouco vai virar 2 anos quase, e até agora o prédio, a prefeitura não tomou nenhuma posição com relação à Casa de Saúde. Eu tive recentemente... Corta para cá, corta aqui para gente. Vou pedir para cortar. Essa matéria você vai ver na íntegra, logo após o nosso intervalinho comercial. Continue aqui conosco, não mude de canal e prestigie os nossos anunciantes.